Você tem certeza do que sabe sobre o sistema solar? Antes de aceitar tudo que circula por aí, memes, documentários rápidos ou aquela conversa de boteco, vale a pena separar o que é mito do que é fato. Neste vídeo, o objetivo é simples: apresentar cada ideia comum como um mito, mostrar o fato que a ciência confirma ou corrige, explicar de onde vem essa certeza e deixar uma imagem ou curiosidade que ajude a memorizar. Preparado para testar suas certezas? O sistema solar é o conjunto formado pelo Sol, nossa estrela, e tudo o que orbita ao seu redor. 8 planetas principais, suas luas, planetas anões, asteroides, cometas e as regiões mais distantes como o cinturão de Kuiper e a hipotética nuvem de Oort. Ele nasceu há cerca de 4.568 bilhões de anos, a partir do colapso de uma nuvem de gás e poeira. Partículas colidiram e se aglomeraram, formando planetesimais que, por sua vez, deram origem aos planetas. A estrutura básica se organiza em planetas rochosos próximos ao Sol e gigantes gasosos e gelados mais afastados, separados por cinturões de objetos pequenos. E sim, desde 2006, a comunidade astronômica reconhece 8 planetas. Plutão passou para a categoria de planeta anão, e vamos explicar exatamente por quê, em breve. Se isso já está despertando sua curiosidade, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nas próximas sessões vamos desconstruir mito por mito com imagens e dados que fazem sentido do ponto de vista científico. Fica comigo. Mito: Mercúrio é simplesmente uma lua sem atmosfera, só cheia de crateras, um corpo morto e sem surpresas. Fato: Mercúrio é parecido com a Lua em aparência externa por causa das crateras, mas tem características próprias importantes. Ele tem uma camada muito fina de partículas, uma exosfera composta por átomos soltos, um núcleo metálico muito grande em relação ao seu tamanho, e escarpas enormes, chamadas de Lobate Scarps, que indicam que o planeta encolheu ao esfriar. Essas falhas surgiram quando o núcleo metálico se contraiu, franzindo a crosta. Curiosidade: apesar de ser o mais próximo do Sol, as temperaturas em Mercúrio variam dramaticamente. Durante o dia podem passar de 400 degrees e à noite cair para menos de 170 degrees, porque a pouca atmosfera não retém calor. A missão Messenger, que orbitou Mercúrio entre 2011 e 2015, foi quem trouxe a maior parte dessas informações. Mito: Vênus é apenas uma gêmea da Terra, uma versão quente, mas basicamente semelhante. Fato: Vênus tem um tamanho e massa próximos aos da Terra, por isso às vezes é chamado de planeta irmão. Mas por baixo dessa semelhança, há diferenças profundas. Sua rotação é muito lenta. Um dia em Vênus dura mais que seu ano. Ela gira no sentido retrógrado, ao contrário da Terra, e sua atmosfera é densa e dominada por dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico. Isso cria um efeito estufa descontrolado que mantém a temperatura média da superfície em torno de 460 degrees, mais quente que Mercúrio, apesar de Vênus ficar mais distante do Sol. Curiosidade: a pressão na superfície de Vênus é equivalente à pressão a quase 1 quilômetro de profundidade num oceano terrestre, o que torna os equipamentos humanos desafiadores. As sondas soviéticas Venera conseguiram pousar e enviar dados por curtos períodos, e observações modernas em diversas faixas de luz continuam revelando detalhes da sua atmosfera. Mito: a Terra é normal. Existem muitas assim pelo universo, não há nada de especial aqui. Fato: a Terra é, até onde sabemos, o único corpo com vida comprovada. Ela tem uma combinação de fatores que favorecem a habitabilidade: presença contínua de água líquida em grande escala, uma atmosfera com composição estável, placas tectônicas que reciclam materiais, e um campo magnético que ajuda a desviar partículas carregadas do vento solar. Essas características interagem de forma complexa e sustentam ciclos que tornaram possível a vida como conhecemos. Curiosidade: o campo magnético é gerado pelo núcleo externo líquido da Terra, um dinamismo que protege a atmosfera contra a erosão por vento solar. Isso contrasta com Vênus, que não tem essa proteção eficaz, e com Marte, cuja perda de parte de sua atmosfera está ligada a mudanças no seu campo magnético antigo. Mito: Marte já teve vida inteligente no passado, ou pelo menos cidadezinhas subterrâneas. Fato: não há evidência de vida inteligente em Marte. O que sabemos com segurança é que Marte teve água em sua superfície no passado. Há vales, leitos de rios fossilizados e minerais que se formam na presença de água.
Essas assinaturas vêm de observações orbitais e de amostras estudadas por rovers e sondas. Hoje, a água existe majoritariamente como gelo e em pequenas quantidades de vapor. A superfície é inóspita à vida tal como a conhecemos, mas algumas regiões subterrâneas ainda são alvo de investigação por potenciais sinais de vida microbiana, passada ou presente, hipótese que permanece em aberto. Curiosidade. Missões como Opportunity, Curiosity e Perseverance trouxeram imagens e dados sobre rochas sedimentares e minerais hidratados, e Perseverance está coletando amostras que podem um dia ser trazidas à Terra para análise detalhada. Mito. Júpiter é um escudo perfeito que salva a Terra de todos os perigos, atraindo cometas e asteroides para longe. Fato: Júpiter exerce forte influência gravitacional sobre o Sistema Solar. Ele captura e desvia muitos objetos, e também pode enviar outros em direção ao interior do Sistema Solar. O efeito é complexo. Em alguns casos, Júpiter protege os planetas internos. Em outros, suas perturbações resvalam objetos para órbitas potencialmente perigosas. O papel de Júpiter na história da Terra envolve tanto proteção quanto perturbação, dependendo da trajetória e do contexto dinâmico. Curiosidade: a grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade anticiclônica gigante, observada há pelo menos 350 anos. Imagens das sondas Voyager, da missão Galileu e, mais recentemente, da Juno mostraram detalhes dessa região. Ela está diminuindo de tamanho com o tempo, mas continua sendo um dos símbolos visíveis do gigante gasoso. Mito: Saturno tem anel único e beleza decorativa, algo quase frágil que aparece por estética. Fato: os anéis de Saturno são compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha, desde minúsculos grãos até blocos do tamanho de casas. Eles apresentam estruturas finas e complexas, com ondulações, lacunas e interações gravitacionais com luas próximas que criam padrões. Esses anéis não são uma simples faixa lisa, são um sistema dinâmico em constante evolução. Curiosidade: a missão Cassini, que orbitou Saturno por 13 anos, revelou que os anéis têm regiões jovens e antigas, e que interações com luas, como Encélado, influenciam a composição e a dinâmica. Encélado expele plumas de vapor de água que contribuem para parte do material do sistema de anéis. Mito: Urano e Netuno são planetas frios demais e pouco interessantes, apenas bolas azuis no fundo. Fato: Urano e Netuno são mundos complexos, muitas vezes chamados de gigantes de gelo, porque contêm maiores proporções de água, amônia e metano, em forma de fluidos densa em relação aos gigantes gasosos. Urano tem um eixo de rotação extremamente inclinado, quase deitado, de modo que seus polos ficam voltados para o Sol em certos períodos, o que causa estações muito extremas. Netuno, por outro lado, é famoso por ventos violentos e tempestades intensas, que superam em velocidade qualquer coisa na Terra. Curiosidade: a inclinação de Urano sugere um impacto violento no passado, possivelmente uma colisão com um corpo do tamanho de um protoplaneta, que alterou sua orientação. Observações e modelos ajudam a reconstruir esse evento, mas detalhes permanecem ativos na pesquisa. Mito: Plutão foi expulso por bule científica quando perdeu o status de planeta. Fato: a reclassificação de Plutão em 2006 pela União Astronômica Internacional, IAU, foi resultado da necessidade de definir critérios claros para o termo planeta. A definição atual exige que um corpo 1. Esteja em órbita ao redor do Sol. 2. Tenha massa suficiente para assumir uma forma aproximadamente esférica, equilíbrio hidrostático. E 3. Tenha limpado a vizinhança orbital ao redor de sua órbita. Plutão atende aos 2 primeiros critérios, mas não ao terceiro, porque sua vizinhança no cinturão de Kuiper possui muitos objetos de tamanho semelhante. Por isso, foi definido como planeta anão. Curiosidade: a missão New Horizons, que sobrevoou Plutão em 2015, mostrou uma superfície surpreendentemente ativa, com montanhas de gelo, planícies lisas e uma atmosfera tênue. Lembrando que planeta anão descreve o status dinâmico, não a complexidade geológica. Plutão ganhou, na prática, uma nova reputação científica. Mito: planetas anões como Ceres são apenas rochas pequenas, sem interesse próprio. Fato: Ceres, localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, é um corpo que alcançou equilíbrio hidrostático, o que lhe confere a classificação de planeta anão. A missão Dawn revelou manchas brilhantes em suas crateras.
hoje entendidas como depósitos de minerais salinos, sinais de atividade geológica no passado e, possivelmente, até de um mecanismo interno que trouxe esses sais para a superfície. Curiosidade: essas manchas brilhantes têm composição rica em carbonato e sulfato, o que sugere processos envolvendo água líquida no passado de séries. Dawn mudou nossa visão sobre esses mundos menores, mostrando que pequeno não significa simples. Mito: asteroides e cometas são a mesma coisa, só mudando a aparência. Fato: asteroides e cometas têm origens e composições diferentes em termos gerais. Asteroides são em sua maioria rochosos ou metálicos, e ocupam principalmente o cinturão entre Marte e Júpiter. Cometas são corpos ricos em gelo, água, dióxido de carbono, amônia, misturados com poeira, originários majoritariamente do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort. Quando um cometa se aproxima do Sol, o aquecimento faz com que sublimações criem coma e cauda visíveis. Curiosidade: a missão Rosetta, que acompanhou o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, mostrou uma superfície surpreendentemente complexa, com organoides e regiões de geologia ativa, além de medir jatos e ciclos que ajudam a entender a evolução desses corpos. Mito: a nuvem de Oort é um lugar do qual já alcançamos amostras e certezas. Fato: a nuvem de Oort é uma hipótese bem fundamentada que descreve uma vasta nuvem esferoidal de objetos helados muito afastados do Sol, potencial fonte de cometas de longo período. No entanto, ainda não conseguimos enviar missões até lá, nem recolher amostras diretas. Sua existência é inferida por padrões das órbitas de cometas de longo período e por modelos de formação do Sistema Solar. Curiosidade: o cinturão de Kuiper, por sua vez, é um reservatório mais próximo e estudado, com objetos como Plutão e Eris, e foi diretamente observado e sondado por New Horizons, dando pistas sobre as condições além da órbita de Netuno. Mito: distâncias no espaço são fáceis de visualizar, basta dizer números enormes e ponto final. Fato: a compreensão de distâncias no Sistema Solar melhora quando usamos unidades adequadas e comparações visuais. Para distâncias dentro do Sistema Solar, usamos a unidade astronômica, UA, que é a distância média entre a Terra e o Sol, aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros. Por exemplo, Marte orbita a cerca de 1,5 UA do Sol, Júpiter a cerca de 5,2 UA, Saturno a 9,5 UA e Netuno a aproximadamente 30 UA. Para estrelas, usamos anos-luz. A estrela mais próxima do Sol é a Próxima Centauri, a cerca de 4,24 anos-luz. O sistema Alpha Centauri refere-se a um sistema estelar próximo que inclui Alpha Centauri A e B, e Próxima é um componente mais distante desse sistema, sendo a mais próxima de nós. Curiosidade: uma analogia útil é compactar o Sistema Solar num modelo onde o Sol fosse uma esfera do tamanho de uma laranja. A Terra seria um pequeno grão de areia a alguns metros de distância, e Netuno estaria a dezenas de metros. Esse tipo de escala ajuda a sentir o vazio entre os planetas. Mito: o Sol é a maior estrela do universo ou algo gigante e inigualável. Fato: o Sol é uma estrela média em massa e tamanho comparado ao universo. Ele é, contudo, extremamente importante para nós. Concentra 99,8% da massa do Sistema Solar e gera energia por fusão nuclear no núcleo, convertendo hidrogênio em hélio e liberando energia que sustenta a vida na Terra. Em termos de volume, o Sol poderia conter aproximadamente 1,3 milhão de terras, ou seja, sua grandeza é imensa em relação à Terra, mas no contexto cósmico existem estrelas muito maiores e muito menores. Curiosidade: a fusão nuclear no núcleo solar cria neutrinos que atravessam praticamente tudo, e detectar esses neutrinos foi uma prova crucial para entender os processos internos do Sol. Mito: as estações nos planetas dependem do Sol apenas, como na Terra. Fato: as estações planetárias na Terra resultam da inclinação do eixo, aproximadamente 23,1, em relação ao plano da sua órbita. Em outros planetas, a inclinação do eixo determina as estações. Urano tem inclinação extrema, 98, causando estações muito longas e incomuns. Vênus tem rotação retrógrada e praticamente não tem estações como as nossas. Portanto, cada planeta tem um conjunto próprio de padrões sazonais que dependem de inclinação, excentricidade orbital e atmosfera. Curiosidade:
Encontrar estações em exoplanetas é muito mais difícil com as ferramentas atuais, mas estudos de inclinação axial e órbitas em sistemas planetários nos dão pistas sobre diversidade climática no universo. Mito: a ciência direta e a observação são sempre óbvias. Sabemos tudo dos planetas por fotos bonitas. Fato: grande parte do que sabemos resulta de uma combinação de observações diretas, imagens, amostras, medições in situ e inferências baseadas em física, modelagem e espectroscopia. Espectroscopia, por exemplo, permite determinar a composição de atmosferas a partir das linhas de absorção na luz. Missões como Voyager deram imagens que transformaram nossas noções iniciais. Cassini, New Horizons, Dawn, Rosetta e as diversas sondas marcianas acrescentaram medições diretas. Em muitos casos, as imagens bonitas servem de ponto de partida para análises detalhadas que exigem integração de múltiplas fontes de dados. Curiosidade: medir massas planetárias envolve observar o efeito gravitacional sobre satélites ou sondas. Muitos parâmetros, densidade, composição média, presença de um campo magnético, são deduzidos a partir dessas observações combinadas. Mito: a presença de metano em Marte ou sinais químicos esporádicos é prova direta de vida. Fato: a detecção de metano ou outros compostos orgânicos é interessante, porque pode ter explicações biológicas ou abiogênicas. Metano pode ser produzido por reações geológicas ou por processos biológicos. A presença por si só não confirma vida. A distinção entre hipótese e evidência é central. Quando há achados intrigantes, a postura científica é buscar correlação, repetição e múltiplas linhas de prova antes de concluir. Curiosidade: medições de metano em Marte flutuaram ao longo do tempo e entre locais. Algumas medições foram feitas por orbitadores e outras por rovers, e entender essas variações é agora um grande desafio científico. Mito: missões espaciais são todas grandes voos heróicos e terminam com imagens espetaculares de destinos já óbvios. Fato: missões são empreendimentos complexos que normalmente combinam décadas de planejamento, tecnologia de ponta, múltiplas janelas de lançamento e operações automatizadas muito além de simples fotografias. A Voyager, por exemplo, aproveitou uma rara configuração planetária para realizar um sobrevoo por múltiplos planetas exteriores. Ela nos deu dados que revolucionaram o entendimento de Júpiter e Saturno. Cassini passou 13 anos em órbita de Saturno e desvendou detalhes que seriam impossíveis por observação remota apenas. Curiosidade: a missão Juno, atualmente em órbita de Júpiter, estuda o campo gravitacional e a composição profunda do planeta para entender sua formação, algo que ajuda a explicar por que Júpiter tem a massa e a composição que tem. Mito: o sistema solar é um lugar frouxo, sem muita interação entre corpos pequenos e grandes. Fato: mesmo no grande vazio, forças gravitacionais sutis e colisões moldaram a história do sistema solar. Eventos como impactos gigantescos, migrações planetárias, quando planetas mudam de posição devido a interações gravitacionais, e ressonâncias orbitais criaram muitos dos padrões observáveis hoje: cinturão de asteroides, famílias de cometas e inclinações orbitais variadas. Curiosidade: o modelo das migrações planetárias explica, por exemplo, por que temos objetos em órbitas ressonantes com Netuno, como Plutão, e por que alguns planetesimais foram ejetados para regiões distantes. Mito: limpeza da vizinhança significa que o planeta varreu por completo seu entorno com um aspirador mágico. Fato: limpar a vizinhança é um termo técnico para indicar que o corpo dominante na sua órbita possui gravidade suficiente para ter removido ou reabsorvido objetos de massa comparável em sua região orbital, por processos como colisões, ejeções ou captura. Isso não significa um arranjo perfeito e sem objetos remanescentes. Por exemplo, a Terra ainda é atravessada por asteroides menores, mas sua massa relativa e influência dinâmica a qualificam segundo os critérios da IAU. Curiosidade: a colocação de Plutão como planeta anão reflete que seu entorno, no cinturão de Kuiper, mantém uma população significativa de objetos comparáveis, o que tornou necessário diferenciar categorias. Mito: todos os planetas giram rápido e têm dias curtos como a Terra. Fato: a rotação varia muito. Júpiter gira rápida e claramente, com um dia de cerca de 10 horas, por ser gigante gasoso. Em contraste, Vênus tem rotação extremamente lenta, levando cerca de 243 dias terrestres,
para completar uma volta, o que faz com que seu dia seja mais longo que seu ano. Urano tem rotação estranha, quase de lado, e Mercúrio está em ressonância 3.2 entre rotação e translação, resultado de interações de maré e história dinâmica. Curiosidade: a diversidade de rotações ajuda a entender os efeitos de colisões antigas, acoplamentos de maré e processos de formação que afetaram o sistema solar temprano. Mito: 1 milhão de terras caberiam no Sol. É apenas um número exagerado sem base. Fato: essa frase é uma boa primeira aproximação quando queremos entender o contraste de volume entre o Sol e a Terra. Em termos mais precisos, o Sol tem cerca de 1.300.000 vezes o volume da Terra, ou seja, mais de 1 milhão de terras por volume. Isso mostra como a massa solar domina o sistema solar, embora a massa total dos planetas seja pequena em comparação. Curiosidade: o raio do Sol é aproximadamente 109 vezes o raio da Terra. Visualizar isso em modelos escalares ajuda a sentir a diferença. Mito: toda descoberta nova vira certeza imediata e é aceita rapidamente. Fato: descobertas científicas passam por processo de revisão, replicação e validação. Um resultado brilhante é o começo de investigação, e muitas vezes leva a surpresas e ajustes em hipóteses. A ciência avança por acumulação de evidências, não por manchetes instantâneas. Curiosidade: ao longo da história, desde a observação de Galileu das luas de Júpiter, que mostraram que nem tudo orbitava a Terra, até as sondas modernas, cada avanço foi construído sobre trabalhos prévios e sobre o aperfeiçoamento de instrumentos. Mito: missões como Voyager são perdidas no espaço profundo. Fato: as sondas Voyager 1 e 2 continuam operando além da heliosfera, a bolha criada pelo vento solar, enviando dados sobre o ambiente interestelar. Elas ainda comunicam, embora suas capacidades estejam limitadas pelo envelhecimento dos instrumentos e pela distância crescente. Essas missões continuam a fornecer informações únicas sobre a fronteira entre o sistema solar e o espaço interestelar. Curiosidade: Voyager 1 entrou no espaço interestelar em 2012, e as duas sondas carregam placas com informações sobre a Terra. Uma mensagem simbólica dirigida a qualquer futuro achador. Mito: Próxima Centauri e Alpha Centauri são nomes intercambiáveis para a mesma estrela. Fato: Próxima Centauri é a estrela mais próxima do Sol, a aproximadamente 4,24 anos-luz. Alpha Centauri, ou Alpha Centauri, refere-se a um sistema estelar que inclui Alpha Centauri A e B, um par binário próximo, e próxima é um componente mais distante e tênue associado a esse sistema. Portanto, não são exatamente o mesmo objeto. A nomenclatura é específica. Curiosidade: recentemente foram detectados exoplanetas em torno de estrelas próximas como Próxima Centauri, o que aumenta o interesse em estudar sistemas vizinhos, mas qualquer afirmação sobre habitabilidade ou vida permanece hipotética até evidências concretas. Mito: a formação do sistema solar foi um processo rápido e simples. Fato: a formação do sistema solar levou milhões de anos em um contexto que começa com colapso gravitacional e segue por acreção e colisões. A melhor estimativa para a idade do sistema solar vem de datação radiométrica de meteoritos, especialmente dos inclusões de cálcio-alumínio, CAIS, apontando para cerca de 4.568 bilhões de anos. Durante os primeiros estágios, processos como a migração de planetas gigantes, bombardeios intensos e diferenciação interna moldaram o sistema que observamos hoje. Curiosidade: a linha de neve no disco protoplanetário é a região além da qual ícis voláteis condensa RAM, um fator que ajuda a se explicar por que planetas maiores, ricos em voláteis, se formaram mais distantes do Sol. Mito: toda evidência vem só das sondas, telescópios não valem tanto. Fato: tanto sondas quanto telescópios são fundamentais e complementares. Telescópios espaciais e terrestres permitem observação de espectros, monitoramento contínuo e grandes levantamentos. Sondas oferecem medições in situ e imagens detalhadas. A espectroscopia feita por telescópios revela composições atmosféricas, enquanto as sondas testam isso de perto. A ciência moderna depende da combinação dessas ferramentas. Curiosidade: o telescópio espacial Hubble, por exemplo, provê dados que ajudam desde atmosferas planetárias até imagens de discos protoplanetários em estrelas jovens.
O avanço conjunto de telescópios e sondas acelera nossa compreensão. Mito. Não há mais mistérios relevantes no sistema solar. Já sabemos quase tudo. Fato. Apesar dos grandes avanços, o sistema solar ainda reserva muitos mistérios. Entre eles, composição interna detalhada de planetas gigantes, origem e evolução de anéis, possibilidade de oceanos subterrâneos em luas como Europa e Encélado, dinâmica da nuvem de Oort e a história das migrações planetárias. A presença de organoides em cometas e as variações químicas em Marte são áreas ativas de investigação. Curiosidade. Luas como Europa, Encélado e Titã estão entre os alvos mais promissores para pesquisas futuras sobre química complexa e potencial habitabilidade, sem que isso signifique vida confirmada. Mito. Planeta anão é sinônimo de insignificância científica. Fato. Planetas anões são objetos que oferecem informações cruciais sobre a formação e evolução do sistema solar. Eris, Haumea, Makemake e Ceres representam populações distintas, cinturão principal e cinturão de Kuiper, e carregam registros do passado solar primordial. Estudar esses corpos ajuda a entender a diversidade de processos que moldaram nosso sistema. Curiosidade. Haumea tem uma forma alongada e um rápido período de rotação, sugerindo uma história violenta. Cada um desses mundos menores conta uma parte da narrativa da formação planetária. Mito. Meteoros que vemos riscando o céu são sempre perigosos e grandes. Fato. A maioria dos meteoros que cruzam nossa atmosfera são pequenos fragmentos de poeira ou pedregulhos que queimam a grande altitude, produzindo o brilho que vemos, o fenômeno do meteoro. Apenas fragmentos maiores que sobrevivem à passagem e caem ao solo são chamados meteoritos. Impactos significativos são raros, embora eventos passados tenham tido consequências globais. Curiosidade. Estudar meteoritos nos dá acesso direto a material primordial do sistema solar, muitas vezes anterior à formação dos planetas, e permite datar processos iniciais por técnicas radiométricas. Mito. Cometas são presságios e não trazem informação científica útil. Fato. Cometas são cápsulas do passado, early do sistema solar, contendo materiais muito pouco alterados desde a formação. Eles trazem moléculas orgânicas, água e informações sobre as condições na periferia do disco protoplanetário. Missões como Rosetta mostraram detalhes de superfície e composição, que ajudam a entender a entrega de voláteis e a química prebiótica em planetas jovens. Curiosidade. Amostras de cometas e de asteroides que voltam à Terra, como a missão Stardust ou futuras missões de retorno, são tesouros laboratoriais para análise direta. Mito. A ciência no espaço é apenas uma coleção de hardware caro. Fato. A ciência espacial é uma combinação de engenharia, física, química, matemática, geologia e biologia. Projetar uma missão exige traduzir perguntas científicas em requisitos instrumentais, trajetórias e operações. Os dados coletados são analisados com modelos que exigem interpretação cuidadosa e validação por pares. Curiosidade. O sucesso de uma missão se mede não só pela foto icônica, mas pela quantidade de perguntas novas que ela abre. E esse é o motor do progresso científico. Agora, 3 mitos comuns de forma rápida, com correção direta. Plutão ainda é planeta. Mito. Fato. É planeta anão por critérios da IAU. Vênus é o planeta mais próximo do Sol, e, portanto, o mais quente. Mito. Fato. Mercúrio é mais próximo, mas Vênus é mais quente por efeito estufa. Júpiter é um escudo perfeito que evita impactos na Terra. Mito. Fato. Júpiter de fato afeta trajetórias e pode proteger ou perturbar dependendo do contexto. A ciência do sistema solar nos convida a cultivar curiosidade e humildade. Muitas respostas já têm respaldo robusto em observações e medições, enquanto outras perguntas permanecem abertas, instigando novas missões e estudos. Se você gostou de separar mito de fato neste passeio pelo nosso quintal cósmico, curta e compartilhe este vídeo. Nos comentários, diga qual mito mais te surpreendeu. E confira os links na descrição para fontes e vídeos relacionados. Até a próxima exploração. A curiosidade é o motor que nos leva mais longe.